E aí, galera inteligente dessa internet, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui, ó. Meu cabelo todo arrepiado em cima do microfone. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Você tá na playlist Conversando com Vocês, onde eu costumo postar vlogs, ter conversas mais íntimas de temas aleatórios. E conforme você verificou no vídeo, na thumb, no título, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sexualidade. Caso você ainda não tenha percebido, eu sou sapatão! E sei que a maioria do meu público também é. Então essa é uma conversa necessária. Tô pensando em gravar um vídeo sobre fatos sobre mim e nele trazer curiosidades sobre minha primeira vez, minha descoberta. Se esse tipo de vídeo interessar vocês, deixem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vou pedir de imediato, porque eu sei que muitos não chegam até o final do vídeo e então não ouvem essa prece. Se inscreva, 70% da minha audiência não é inscrita, fiquei chocada com isso. Curta esse vídeo, porque me ajuda, faz com que ele seja entregue para mais pessoas e torne-se membro, se possível, é bem baratinho. Existe uma linha que pode ser traçada entre o biológico e o psicológico. Entre esses dois pontos existe um aspecto que causa muita dúvida, muita discussão, culturalmente falando, que é a sexualidade. O corpo humano é sexuado. O sexo é essencial para a raça humana, para a reprodução. Isso pode parecer óbvio, mas para muitas outras espécies não. Isso não é único do mamífero, mas os diferencia do restante deles, que o sexo para a humanidade é uma fonte de prazer. O sexo para a humanidade é uma experiência hormonal química, libera endorfina, serotonina, ocitocina. O sexo é importante para a manutenção no que se refere à vitamina no corpo humano. Alguns optam por não fazer sexo, seja por questões religiosas, de esperar casar virgem. Alguns optam pelo celibato por questões religiosas também. Alguns, apesar de serem sexuados, são assexuais. Não têm interesse por sexo. Gostam de estar em relacionamentos amorosos, gostam de carinho e de beijo, mas não têm tesão. Quando se fala de sexo, não é tão simples, né? Tem muito a ser debatido e entendido, é uma questão muito subjetiva. Mas o que pode explicar o fato de pessoas comuns, com empregos comuns, com corpos comuns, com saúde estável, tanto mental quanto fixa, quanto física, sentirem prazer em desempenhar atividades sexuais com outras pessoas do mesmo sexo? Por que é que a gente é diferente? Qual a razão? Isso está no nosso DNA? Isso é genético? Existem estudos que abordam várias razões e muitos vão perpassar por essas justificativas de genética, de determinismo, de lugar onde você está, tem influência sobre seu comportamento. E vão trazer livros da literatura nacional como Curtiço. Mas se o ato sexual for analisado dessa forma crua e mecânica, a gente não chega a resposta nenhuma. Porque sexo não é puramente biológico. Sexo é cultural e psicológico também. Porque quando a gente fala de vida sexual, a gente não está falando só de corpo físico. A gente está falando de sentimentos também. Mas é inegável que as maneiras de se relacionar, elas variam de lugar para lugar, de religião para religião, de grupo para grupo, de criação para criação, de família para família, ou seja, o sexo é cultural. O ambiente determina fortemente a maneira como o indivíduo entende sua própria sexualidade. Suponhamos que você, Maria, do interior do Ceará, que é hétero, que é casada há 25 anos, que tem os filhos e que gosta do seu maridinho e gosta da vida sexual com ele. Se você tivesse nascido numa ilha deserta ou tivesse sido largada nessa ilha deserta criança com uma amiguinha, você acha que se relacionaria com essa amiguinha à medida que entrasse na puberdade, que tivesse desejos sexuais? Puramente porque uma consegue ativar as zonas erógenas da outra e consegue separar dentro da sua cabecinha a questão sentimental. Não a amo, gosto afetivamente de homem, mas sexualmente falando aqui, ela consegue me fazer chegar até onde eu quero. São contextos muito subjetivos para serem levados em pauta.
Porém, o fator determinante que permanece como justificativa para a contrariedade em relação à união de pessoas do mesmo sexo, em relação a casamento homoafetivo, gira em torno de uma única justificativa: inviabilidade de reprodução. 2 iguais não fazem filho. E aí a gente que está dentro da causa, a gente que faz parte do Vale, a gente que está dentro da sigla, traz uma série de contrapropostas e uma série de objeções, dizendo que 2 iguais não reproduzem, mas cuida daqueles que foram abandonados por quem de fato conseguiu reproduzir. A gente traz o número de crianças sem o nome do pai no registro. A gente traz o número de crianças em lares de adoção e que não são adotados por casais homoafetivos, por impedimento do governo. Mesmo que isso não tenha o menor significado pra gente, mesmo que eu saiba que quero me casar com a Kátia, eu posso colocar o meu óvulo dentro da barriguinha dela e o filho vai ser de nós duas, mesmo assim ainda tem terceiros que dizem, né, mas vocês vão precisar de um doador. A questão é que reprodução é sim importante. Por muito tempo eu não quis ter filhos e hoje eu quero. Hoje é uma missão de vida, porque eu quero quem cuide de mim na velhice, porque eu quero sentir esse amor que é capaz de transformar, porque eu quero ter essa experiência. Ou seja, às vezes a decisão de ter um filho ela é muito egoísta. A sociedade não precisa dessa criança. Pelo contrário, o mundo está super populado. Populado? O mundo está super populoso. Povoado, super povoado. A gente não precisa de mais gente. Falar no preço que é para criar um filho, até porque a gente sabe que não é só vestir e alimentar. Uma criança precisa de lazer, precisa de escola boa, precisa de segurança, de um lar estável. Mas a questão é que é a reprodução o fator incumbido da triste tarefa de dar continuidade à raça humana. A gente precisa passar nossos genes para frente, a humanidade precisa continuar de alguma maneira. E os casais atualmente estão tendo noção de que é caro cuidar de um filho. Tanto que a nossa pirâmide de natalidade está com a base cada vez mais estreita, porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, e ela está ficando invertida, porque a qualidade de vida está tão bacana que os idosos estão vivendo mais. Isso é ruim porque não tem mão de obra. Existem países europeus que dão incentivo para as mulheres terem filhos. Até porque se reproduzir e deixar proles para a posteridade é um aspecto humano que advém lá do instinto animal. A gente se reproduz como método de garantia de que a nossa genética não seja extirpada conosco junto da morte. Ter filhos não é uma maneira só de transmitir genes, mas também de transferência de patrimônio material. Você quer deixar nem que seja sua casinha de 100 mil e imagina quem tem milhões em patrimônio. Não quer deixar para o Estado, não quer deixar para um sobrinho. Matthew Perry morreu recentemente, o Chandler de Friends, e a fortuna dele vai ficar para sobrinho. O cara não teve filhos. A prole é quem vai herdar o nosso legado. Se você morrer hoje e não tiver filhos, em menos de uma semana te substituem no trabalho e em 2 semanas já não falam mais de você. Seus tios vão lembrar de você ocasionalmente, num Natal ou outro, com aquele lamento forçado de no último Natal fulano estava com a gente. Que Deus o tenha. Vão vender sua casa, dividir o dinheiro, vender o seu carro. Outras pessoas vão sentar sob o banco que você gosta de deixar alinhadinho. Vão se beijar no banco de trás. Vão arranhar a lataria. Vão bater da perda total ou passar para frente para novos compradores. Suas gavetas vão ser esvaziadas. As coisas que você guarda com tanto carinho, a bagunça que só você entende, não vai ser tratada com carinho por seus sobrinhos, por seus tios. Os 2 únicos amores verdadeiros que você vai experimentar na vida é o da sua mãe e o do seu filho. Mas a questão é que amor e reprodução não nutrem elo nenhum. São coisas extremamente avulsas, mesmo que eu tenha aqui feito uma ligação toda poética entre as duas. Mas é aí que tá. Os homens se permitem fazer esse elo para que pessoas como eu e você sejam frustradas diante da impossibilidade de terem 100% biologicamente um filho. O amor é um dom, uma capacidade, uma habilidade restrita aos seres racionais. O ser humano é o único capaz de ter senso moral, capaz de amar. O homem tem o privilégio de pertencer à única espécie capaz de amar o próximo. Todo o carinho e cuidado feito e proporcionado pelos animais uns aos outros é feito exclusivamente por instinto.
Mas ao contrário da reprodução, que só é possível entre membros de gêneros diferentes da mesma espécie, o amor não tem barreiras. É possível para duas mulheres, dois homens se amarem de maneira tão forte, intensa, que o fato de ainda não poderem reproduzir exclusivamente entre si, sem carecer de doação de barriga de aluguel, não tem a menor importância. Isso significa que que o nosso amor, quebra barreiras impostas pela própria natureza. Significa que o nosso amor é tão transgressor que ele quebra limites da própria biologia. Eu não quero abrir mão desse amor. E eu vou ter minha filhazinha lá, com meu óvulo dentro da barriguinha da minha esposa. Ela vai gerar uma filha minha. Seja ela quem for, quando for. E eu ainda vou conseguir um doador asiático, tá? Amo vocês.